é natural que alguns estão em processo de adaptação, inclusive eu, porque eu utilizava outra plataforma e como o Zoom é um aplicativo para mim novo, né? Porque eu utilizava outros aplicativos, então eu também estou em processo de adaptação, tá? Durante esses dias o CEPEP está trabalhando, tá bom? Trabalhando muito para tentar alimentar o CEPEP.org, para tentar ver uma disciplina que se encaixa nessa modalidade de EAD, certo? Então, assim, é um processo de adaptação, tá? Nós estamos num período de isolamento social, nós sabemos que não é fácil, né? Ninguém vai entrar aqui em questão de política, alguma coisa aqui. Não é fácil, independente da opinião de um ou de outro, mas realmente não é fácil. Primeiro porque nós estamos habituados a viver o corre-corre, né, do dia a dia. Eu já vi relato de muitas pessoas que dizem assim, rapaz, eu não tenho um diazinho para ficar em casa, e hoje tem todo o tempo do mundo, já está ficando doido em ficar dentro de casa, né? Para vocês terem uma ideia, as aulas do formato EAD, eu estou fazendo aqui na escola. Então, eu optei por vir aqui na escola, a escola está me dando todo o suporte, não só a mim, como um ou outro professor que acha melhor ministrar a aula aqui. Eu estou aqui numa sala só, né? Estou solitário aqui numa sala, agora com vocês. E eu optei por não fazer aula em casa, porque para tudo que eu vou fazer, eu gosto de concentração. E em casa é meio complicado, porque tem questão de filhos fazendo barulho, vizinho jogando Free Fire, é o vizinho da frente escutando a live da Tatiguel. Então eu não consigo me concentrar. Então eu optei por vir na escola. A escola me deu suporte, tá? E eu estou vindo aqui na semana, é aquela velha história. Venho para cá, ministro a aula, termino, volto de novo para casa, né? Eu acredito que esse período vai passar, sim, né? Só que como eu quero viabilizar meu tempo, estou falando agora como aluno, eu quero viabilizar justamente esse curso para terminar o mais rápido possível, então eu vou aproveitar e vou fazer, sim, esse formato no EAD, para que quando nós retornarmos às nossas atividades, eu já terminei uma disciplina, não, já terminei 2 disciplinas, então pronto, vamos caminhando. Ah, mas eu queria assistir essa aula também presencial. Não tem problema, você como ouvinte, eu não sei como é que o CEPEP está adotando dessa forma, mas é interessante que você faça o EAD, termine e depois veja presencial quando a gente for retornar, mesmo porque essa disciplina ela é 100% teórica. Então, assim, eu acho que vocês estão, de certa forma, ganhando tempo. Tá bom? Eu vou passar para vocês como é que vai ser o nosso conteúdo programático. Alguns que estão aqui me vendo, que é da turma Grifos 1146, já estão já no processo de conclusão. Tá? Eu simplesmente aconselhei para que assistisse essa primeira aula para se adaptar a esse formato. Mesmo porque vocês irão ter outras disciplinas, provavelmente no formato de AD também. Então, já vai estar mais ou menos habituado, tá bom? Eu vou passar nesse primeiro momento o procedimento para que você consiga ter acesso ao site, que você consiga ter acesso às aulas, tá bom? E consiga ter acesso ao aplicativo Zoom. Vamos lá, seguinte 2 pontos. Vou colocar aqui. Vocês estão tendo acesso, vocês estão verificando o Google, né? Dá só o sinal para mim. Beleza. Ok. Oi? Ok. Vocês estão visualizando aqui, né? Google. Pronto. Seguinte. Professor, eu tô no celular. Tentei aqui e deu certo. Glória a Deus. Vamos lá. Aqui, olha. Barra de endereço. Barra de endereço. Só um instante aqui. Só alguém entrou no chat. Tá.
Vamos lá. Aqui na barra de endereço, pessoal, olha, barra de endereço, você vai digitar cpep.org, certo? cpep.org. Você será direcionado a essa página. Vocês estão verificando aqui? Dá só o sinal de positivo para mim, que estão conseguindo visualizar. Positivo. Pronto. O curso de vocês, só um instante. Como o curso de vocês é eletrotécnica, você vai digitar aqui eletrotécnica, tá? Não precisa colocar acento. Vai aqui na senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Clicou, você vai ser direcionado à página equivalente ao curso que você está ministrando, que é eletrotécnica. Você irá encontrar uma gama de turmas. Aí você vai procurar a sua turma. Ah, a minha turma, vou procurar aqui minha turma, voltando para lá para o CPF. Você está visualizando a turma. Aí eu vou procurar minha turma. Ah, minha turma é a Grifos 1146, um exemplo. Aí eu clico na turma, a Grifos 1146. Eu vou ser direcionado a uma página. Demora um pouquinho aqui em virtude da internet. Pronto. Até aqui, painel, meus cursos, Grifos 1146. Mensagem, seja bem-vindo e tal. Só um instante aqui. Aí eu tenho fórum de apresentação, fórum de lives, avisos, né? Pronto. A cada aula que for ministrada, eu vou disponibilizando um módulo. No caso aqui, eu já tenho o primeiro módulo, que é a introdução à subestação. Tá? Uma explicaçãozinha, um módulo. E o que vai ser importante para que eu consiga assistir as lives? Eu vou no fórum de lives, vou clicar no fórum de lives. Pronto, só um instante. No fórum de lives tem a minha apresentação, tal, os encontros no caso de 8 às 11, né? Até umas 10h40 a gente vai tirar umas dúvidas, né? 10h30, 10h40 a gente tira algumas dúvidas e encerra a aula, tá? Aí eu vou ficar colocando sempre o link da live, tá bom? Esse link é o link da primeira live que nós fizemos agora. Esse mesmo link, ele se encontra também no grupo do WhatsApp que eu coloquei, tá? Professor, é melhor colocar só no link do WhatsApp. Não, eu tenho que colocar no link também de cpe.org, porque existem alunos que não estão no grupo do WhatsApp. E outra, às vezes tem aluno que não tem WhatsApp, certo? Então, só tem um computador e acesso à internet. Então, ele tem que ter esse acesso. Ah, eu quero entrar na live. Qual o procedimento? Procedimento primeiro que você vai ter que fazer. Você vai ter que instalar o aplicativo Zoom. Eu coloquei aqui o link para 3 opções. Para computadores, quero fazer a instalação através do meu PC ou do meu notebook. Pelo Android, caso o seu aplicativo seja Android. Ou pelo iPhone, caso alguém tenha um iPhone. Depois que você instalou, quando você acessar esse link, você vai ser direcionado diretamente para a aula, tá bom? Alguém, por gentileza, aí que está com o áudio ligado, só para desligar, por favor? Só enquanto eu faço a explicação. Bom? Ok? Quem está escutando baixo o áudio, aumenta o volume do celular ou do computador, tá bom? Porque aqui tá no volume máximo. Professor. Oi. É o Paulo. Você vai misturar duas turmas, é isso, né? É assim, a Grifos 1146 já sabe, né? Eu coloquei, eu aconselhei-os a assistir essa aula para se ambientar o formato, tá?
mas no caso da grife, como já está em processo de finalização, né, vai ser feito um trabalho. A Horus não, a Horus que está iniciando agora. Então eu estou passando essa explicação tanto para a Horus quanto para a grifes, tá? Para todo mundo ficar ciente, mesmo porque para a turma grifes que vai fazer uma outra disciplina já vai ficar fácil, tá? Entrar no programa, já sabe. O Zenon não está escutando. O Zenon não está escutando. Entra, só mandar mensagem para ele aqui. Certo? Esse meu suporte em pé aí dá. Beleza? Aí assim, ó, é o que eu esqueci de falar. Às vezes acontece a conexão cair, porque quando chegar aos 40 minutos, que é o disponibilizado pelo Zoom, essa parte gratuita, então cai, eu teria que acessar de novo. Só que é o seguinte, eu vou tentar já deixar agendado um outro link e colocar no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu tô conversando aqui já. Eles estão conversando. Tá bom? Beleza. Deixa eu ver aqui outra. Eu quero tirar logo todas as dúvidas para não ficar nenhuma pendênciazinha. Pronto. Aí, durante a semana, eu fico colocando as atualizações, eu fico colocando as aulas. Eu peço que vocês alimentem, tá? Alimentem o fórum de lives, tá? Avisando como é que é o programa, se gostou, se não gostou, se gostou da aula. É preciso que você dê o retorno para a gente ver onde é que a gente consegue melhorar, tá? É mais fácil você fazer assim mesmo, porque a gente não está no tete-a-tete, né? Eu não estou na sala de aula presencial com vocês. Eu não sei como vocês estão se comportando diante desse programa, tá? Beleza, eu fiz a instalação aqui, né, do Zoom, seja para computador, seja para Android ou para iPhone. Beleza, já fiz isso aqui. Aí, qual é o próximo procedimento que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no Zoom. Uma vez que eu cliquei aqui no aplicativo, eu já vou ser encaminhado direto ao programa. Cliquei nele aqui. Aí ela vai entrar direto aqui, olha. Tá? Pronto, aí pede para abrir o Zoom Minutes. Eu não sei como é que funciona pelo celular, porque eu ainda não fiz o teste no meu, mas eu acredito que seja a mesma coisa. Tá? No meu caso eu vou cancelar, porque já está aberto. Certo? Tranquilo? É um pouquinho complicado, né, galera? É natural, é processo de adaptação, tá? Não posso exigir. Aprende aí bem direitinho. Eu já tô ligado. E outra, vocês estão antenados de tecnologia, WhatsApp, essas coisas, vocês aprendem. Isso é fácil, não é difícil não, tá? É questão realmente de adaptação. Eu garanto para vocês que na próxima aula, na segunda, na terceira, vocês já estão aí até me ensinando aí como é que se utiliza esse programa, tá? Como é a primeira vez, né, e complica um pouquinho pra gente, mas vai dar certo. Não posso exigir nada, não. Olha, bote a coisa na cabeça de vocês, não existe nada difícil. Quando você diz que uma coisa é difícil, você já está colocando a barreira na sua frente, já está dizendo... Não, e outra, mano. Nós já estamos aqui, todo mundo vendo, né? E ainda tem a vantagem, vocês estão no conforto dos seus lares, né? Vai dar certo, vai dar certo. Tá bom? Eu vou passar o procedimento, como é que a gente vai fazer. Vocês deixam o microfone desativado, que fica fácil até o entendimento para mim aqui. Ah, professor, uma dúvida. Aí você ativa o microfone, professor, aluno fulano de tal, tive uma dúvida aqui. Tá bom? Beleza. Professor Joab, tá escutando? Professor? Opa, diga lá. É só para testar, porque realmente o áudio estava baixo para mim, mas com fone fica bem melhor. Você já Pois para algumas pessoas o fone fica melhor, para outros, comigo no meu notebook aqui, fica melhor eu sem o fone. No meu caso ficou muito baixo no notebook, né? E com fone ficou excelente. Tá ok agora. Professor. Oi. Vai ser quantas aulas, professor?
Eu vou explicar agora, que vão ser por tópicos, tá? Beleza? São por tópicos, vai ser um pouco diferente, eu vou explicar para vocês. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Começar a brincadeirazinha aqui. Essa disciplina que nós iremos cursar é a disciplina de instalações elétricas 3, tá? O nome dessa disciplina também é manutenção em subestações. Nós vamos dividir essas aulas por módulos, tá? Por módulos e por tópicos. Não preciso me apresentar para essa turma, porque tanto a Grifos quanto a Aura já me conhecem. Tá bom? Nosso conteúdo programático. Nós vamos fazer uma apresentação da disciplina, a parte introdutória. Feita essa parte introdutória, eu vou explicar sobre as subestações, o que vem a ser uma subestação, qual a classificação, quais são os tipos de subestações, exemplos de subestações no Nordeste. Não vou falar nem a nível do país, vou falar a nível de Nordeste, porque, de certa forma, é o que me interessa mais, né? Mais precisamente na nossa região Nordeste. Algumas particularidades, observações que eu vou citar acerca de subestações. No nosso próximo encontro, nós iremos ver quais são os equipamentos que eu tenho dentro de uma subestação, tá bom? O que eu devo encontrar dentro de uma subestação? Para-raios, chave fusível, interruptor, religador, chave seccionadora, buchas, barramentos e assim por diante. Então, são vários dispositivos, são vários componentes que eu encontro dentro de uma subestação, tá bom? Eu vou falar de cada componente, por exemplo, do para-raio, o que vem a ser um para-raio, qual é o papel do para-raio dentro de uma subestação, tá? Eu posso manobrar com ele, é um dispositivo de proteção, tá? Há algumas dúvidas que eu acho interessante, algumas observações que eu acho interessante, né, do tempo que eu vivenciei em subestações por aí, algum defeito que eu me deparei, a maneira de resolver e assim por diante. Feito isso, nós vamos falar sobre os equipamentos de uma subestação, tá? Que é a continuação do nosso assunto. Falando sobre o TC, que é o transformador de corrente, o que vem a ser um transformador de corrente numa subestação. Depois eu irei falar sobre o transformador de potencial, tá? Lembrando, feito aquela parte de para-raios, chave fusível, aqueles dispositivos de proteção, e passando agora para essa parte de TC e TP, nós iremos fazer alguns exercícios, tá bom? Tanto de TC quanto para TP. Então, dessa parte em diante, nós iremos fazer um exercício aqui e acolá, para a gente exercitar, tá? E mesmo porque eu vou colocar nas atividades, lá no cpep.org, eu vou colocar algumas atividades inerentes a esse assunto. Depois, eu vou falar de transformador de potência, que é uma das peças principais dentro de uma subestação, tá? Uma das peças principais que eu encontro em uma subestação chama-se transformador de potência. Eu acredito que vocês já tenham visto transformadores de potência, o conceito de transformador. Essa parte de subestação, no que se respeita a transformador de potência, eu vou explicar muito mais a parte de sistemas de proteção em um transformador de potência, tá? Eu devo falar sobre a parte conceitual, o que é um transformador, qual o papel de um transformador, os tipos, transformador a óleo, transformador a seco. Só que eu preciso apontar mais para os acessórios de proteção de um transformador. Uma coisa é aquele transformadorzinho simples, aquele bastante simples, que vocês viram nas disciplinas, e outra coisa é o transformador voltado realmente para uma subestação de grande porte. Subestação de 69 kV, subestação de 230 kV e assim por diante, tá bom? O relé de gás, dispositivo de alívio de pressão, tá? A sílica, que é o desumidificador de ar, o radiador e assim por diante. Então, eu quero apontar mais para esses tipos. Falar dos transformadores a óleo, né? Quais são os tipos de óleo utilizados em transformadores, tá bom?
Feito isso, eu vou falar sobre as nomenclaturas de uma subestação. Isso acompanhando também as suas simbologias, tá bom? Assim como em comandos elétricos, vocês viram os dispositivos de proteção, de manobra, as suas simbologias, para subestações, nós também temos os nossos diagramas esquemáticos. Eu tenho a simbologia do TC, eu tenho a simbologia do TP, tá? do para-raio, dos barramentos, chave seccionadora, disjuntores e assim por diante. Eu vou mostrar as simbologias e as nomenclaturas. Tá? Para nomenclatura, pessoal, não sei se alguém aqui já prestou atenção, por exemplo, em um poste na rua, ao lado do poste um caractere preto com a tarja amarela com caractere preto. Então, eu tenho o significado, só um instante aqui, estou admitindo, pessoal. Eu tenho um significado para cada componente, seja ele TC, TP, transformador de potência, disjuntor, certo? Transformador de potência. É interessante essa nomenclatura demais, principalmente para quem entrou agora, por favor, só desative o microfone, tá? Por gentileza. Por que é tão importante essa codificação operacional? Porque é o seguinte, o nosso ramo da eletricidade, mais voltado para essa parte de linha de transmissão, de distribuição, ela trabalha com letras, mas com outros tipos de caractere. Por exemplo, eu encontro a letra Z em algum componente de uma subestação, algum poste, alguma linha, só que quando o técnico ele vai se comunicar tanto com a Chesf quanto com a Enel, o técnico ele não fala Z, ele fala Zulu, tá? B não fala B, fala Bravo. Existe um motivo muito importante, tá? Que eu vou falar para vocês, que é a segurança. Tá? Então, nós vamos ver, e eu vou citar até exemplos de acidentes que aconteceram em virtude de um certo engano de comunicação entre o técnico e a companhia, tá? Então, é muito importante esse entendimento das nomenclaturas de uma subestação. Beleza, feita essa parte, nós vamos falar de fator de potência, que eu acredito que para alguns seja novidade, só que o fator de potência que eu vou citar já vai ser mais voltado para subestações, tá? Eu devo explicar sobre a parte inicial, que é os tipos de cargas que são existentes, as cargas resistivas, as indutivas, as capacitivas, falar sobre as potências em um circuito de corrente alternada, potência ativa, potência reativa, potência aparente. E feita essa parte de fator de potência, a gente vai realizar alguns exercícios e nós finalizamos esse assunto com o dimensionamento de banco de capacitores. Pronto. Feita essa parte, o último assunto que nós deveremos ver é o assunto de levantamento de um transformador individual de acordo com os critérios da especificação técnica 125 da Enel. Tá? Essa norma, ela ficou no lugar da NT002, da Coelce, tá? Só um instante aqui, que estão acessando aqui o chat. Só um instante aqui. Bom, vamos lá. Antigamente era retratado como NT002 da Coelce, que passou para a Enel desde 2016, né? Quando a Enel assumiu, é uma empresa italiana. Foi feita algumas modificações. Essa especificação técnica 125, se você pegar essa norma, que é de 2019, e a anterior a ela, que é a NT002, é praticamente a mesma coisa. Praticamente nada foi modificado. Tá? A NT001 hoje é a especificação técnica 124, certo? Teve essas modificações. Beleza? Tranquilo? Escritório de avaliação, como é que vão ser feitos?
nós vamos realizar algumas atividades de acordo com esses tópicos. Deverão ser mais ou menos 6 encontros, tá? Com essa duração de 8 até 11 horas. Vocês deverão fazer algumas atividades e, como critério de avaliação, eu vou avaliar de acordo com as atividades a serem feitas e com as participações que vocês irão fazer nos fóruns e nas lives, tá? Por esse motivo, pelo qual eu pedi para que vocês alimentem o fórum de lives, dando alguma sugestão, dizendo se gostou da aula, se não gostou. E essas lives, ela vai ser contada também como presença. Bom, com a diferença que você está no conforto do seu lar, não precisa se deslocar até a escola, tá? Você vai assistir pelo celular. Eu devo fazer cada encontro, cada live em torno de 40 a 50 minutos, tá? A gente dá uma paradinha ali só de 2 minutinhos, só para tomar uma água e depois a gente continua. Tá tranquilo? Vamos lá. Fazer a parte introdutória. Se alguém tiver alguma dúvida em alguma parte, tá? Dá uma paradinha. Eu ativo o microfone, sou aluno tal, estou com uma dúvida acerca desse assunto. Beleza? Vamos lá. Para que a energia elétrica chegue até a sua casa, até a nossa casa, são seguidos uma série de critérios que diz respeito ao transporte. Então, há um caminho longo para ser percorrido, desde a parte da geração, que é a parte que nós chamamos de parte primária, até a parte do consumidor, que é a parte secundária, a parte final. Para que a energia elétrica ela chegue até a minha casa, até a sua casa, então é um caminho muito longo a ser percorrido, tá? Eu tenho a minha matriz energética composta pelas hidrelétricas. Então, praticamente, vamos colocar aqui, vamos colocar 80% da geração é composta por usinas hidrelétricas. Como nós estamos no Nordeste, então nós temos algumas usinas hidrelétricas que alimentam o Nordeste. Quais são? Nós temos Xingó, nós temos Sobradinho, nós temos Boa Esperança, nós temos Delmiro Gouveia, nós temos Paulo Afonso I, Paulo Afonso II, Paulo Afonso III, Paulo Afonso IV e assim por diante, tá? Então, existe uma quantidade de usinas hidrelétricas que alimentam o Nordeste, tá? Bahia, Alagoas, Ceará, Pernambuco. E o órgão que toma de conta, né, uma vez que já saiu dessa parte de geração, é a Chesf. Chesf é a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Chesf, ele assume todo o Nordeste. Recebe essa tensão que foi gerada, uma vez que a tensão gerou, passou por linhas de transmissão. Então, essa figura que vocês estão visualizando aqui, tá? São linhas de transmissão de 230 kV, 500 kV. Essas tensões utilizadas são tensões relativamente altas, mas isso porque, para um valor X de potência, vocês viram que quanto maior tensão, menor corrente e vice-versa, mantendo o mesmo valor de potência. Se porventura eu coloco o valor de tensão muito baixo, tá? Um valor muito baixo de tensão numa linha de transmissão para um valor de potência muito alto, a corrente vai ser muito alta. Um aluno me perguntou uma vez se a tensão da minha casa, da minha residência, é 220 volts. Por que lá na geração não sai 220 ou 380, sai percorrendo por linha de transmissão e chega ao mesmo valor? Simplesmente por esse fato. Porque se eu tenho uma potência muito alta, para ter uma tensão baixa, a corrente vai ser muito alta. E vocês já devem ter visto instalações elétricas que eu vou dimensionar o meu condutor a partir da minha corrente. Tá? A NBR 5410 fala que se eu utilizar condutores embutidos em alvenaria, a iluminação tem que ser, no mínimo, 1,5 milímetros quadrados. E se eu utilizar um cabo de 1,5 embutido em alvenaria, ele suporta, de acordo com a norma, 17,5 amperes. Se eu utilizar um cabo de 2,5 milímetros quadrados, ele vai suportar em torno de 24 amperes. Então, eu vou determinar pela corrente. Lógico, eu não estou levando em consideração o comprimento do condutor, porque, lógico, quanto mais comprido for o condutor,
para um valor um valor fixo, né, de material, que no caso o cobre, ele tem uma resistividade fixa, o alumínio ele tem uma resistividade fixa. Quanto maior for o comprimento, maior a resistência. Então, tirando essa parte, então eu estou levando em consideração que simplesmente o valor da corrente vai determinar a bitola do condutor. Se eu coloco um valor de corrente tão absurdo numa linha de transmissão, primeiro, eu vou ter que ter uma estrutura altamente robusta para conseguir suportar o peso, né? Os cabos que são utilizados em uma linha de transmissão são cabos de alumínio, não são cabos de cobre. Cabo de alumínio, ele é mais leve do que o cobre. Só que não é simplesmente só o cobre o cabo a ser utilizado. Ele é cobre com alma de aço. Então ele tem o cobre, tem um revestimento de aço. Por que eu vou precisar do aço? Pela questão da tração mecânica. Se fosse só o alumínio, ele quebrava, tá bom? O alumínio é utilizado porque é mais barato, tá? A resistividade do alumínio ele é um pouquinho maior do que a do cobre, mas tirando essa parte, o que vale a gente entender é que eu preciso colocar uma tensão bem alta para que a corrente seja a menor possível. Consequentemente, a bitola do condutor já não vai ter essa robustez e eu vou economizar dinheiro, logicamente, né? Porque eu não vou precisar ter uma estrutura tão pesada de linha de transmissão e, consequentemente, eu vou ter uma economia, tá bom? Professor, O que eu estou falando é a CHESF e o órgão que trabalha nessa parte de linha de transmissão, tá bom? Vamos lá. Vou falar primeiro sobre a subestação e eu vou falar sobre as divisões aqui no estado do Ceará. O que é uma subestação? O conceito de uma subestação é que é um conjunto de equipamentos de manobra, tá? Ou transformação, e ainda eventualmente de compensação de reativos, usado para dirigir o fluxo de energia em sistema de potência. Então, a subestação nada mais é do que um conjunto de equipamentos, e esse equipamento ele vai ser o responsável por transferir energia de um ponto a outro, tá? Então, por exemplo, em uma usina hidrelétrica, eu tenho uma subestação dentro da usina, porque uma vez que eu gero, eu vou ter um valor de tensão que vai precisar ser transformado para um outro valor de tensão para ser transportado de um ponto a outro. Se eu tenho uma usina termoelétrica, por exemplo, no Porto do Pecém, eu tenho uma usina termoelétrica. Dentro da usina termoelétrica, eu também tenho uma subestação. Se eu vou a um parque eólico no Rio Grande do Norte, em João Câmara, em Macau, em Mossoró, lá dentro do parque eólico, eu também tenho uma subestação, certo? Então, a subestação nada mais é do que o conjunto desses equipamentos que terá como responsabilidade pegar o valor dessa tensão e conseguir transportar de um ponto a outro. Um valor maior, com um valor menor ou com o mesmo valor. Isso, logicamente, vai depender de cada tipo de subestação. Certo? professor, Opa, diga lá. é o Paulo da turma Horus. Manda. A pergunta é, em uma linha de transmissão, tem diferencial de bitola dos cabos ou é uma bitola só? Numa linha de transmissão? Isso, diferencialmente de cabos. A pergunta é, em uma linha de transmissão, existe uma bitola só, um padrão só de cabeamento para a linha de transmissão, ou é diferenciadamente, por um exemplo, estado, subestação, vai isso na linha depender de transmissão. certo, vai depender do valor da tensão, né? Por exemplo, o nosso estado ele recebe dois valores de tensão numa linha de transmissão. Recebe 500 kV, tá? E recebe 230 kV. Tá? Lembrando, pessoal, faltam 10 minutos aqui, tá? Para a gente entrar na outra live. Eu vou explicando aqui, aí a gente dá um tempinho de 2 minutos, é o tempo que a gente faz o upgrade aqui. Tranquilo? Professor, Diga lá. só interrompendo um pouco aqui. Logo no início o senhor falou que quando caísse esse sinal aqui de transmissão, o senhor ia disponibilizar no WhatsApp, só que eu não tenho WhatsApp. O senhor vai disponibilizar aqui também no computador?
o link para acessar Pode novamente? ser, eu posso colocar lá, tá bom? Não, tranquilo, que eu tô sem o WhatsApp. Eu vou desligar aqui o áudio. Não, tá bom, tá tranquilo. Certo, pessoal? Daqui a 5 minutos aqui a gente dá uma paradinha de uns 2 minutinhos, aí a gente continua. É o tempo que eu coloco o link lá no site e o link no WhatsApp aqui, bem rapidinho. Tá bom? Então, a subestação ele vai ser composto de vários chips, tá? Subestações utilizadas tanto na geração, a Chesf, ela recebe esse valor de tensão, então eu tenho uma subestação, a Enel também vai ter suas subestações, nós vamos explicar quais são os chips que são utilizados. Aqui é só um exemplo bem simples, né? Eu começo na parte de geração, vamos citar aqui como exemplo Delmiro Gouveia Alagoas. Uma vez que eu gero, a Chesf, ela assume a responsabilidade nas suas linhas de transmissão e de subtransmissão. Chegando já na etapa final, a Chesf, ela recebe os 230 kV. Ali, por exemplo, por trás da macro da BR-116, eu tenho uma subestação da Chesf. A Chesf está com 230 kV. Através de seus transformadores, ela consegue distribuir em outros pontos. Eu tenho uma linha de 230 kV através daquelas torres de linha de transmissão, aonde passa ali perto do Janduru Sul, atravessa a Avenida Castelo de Castro, atravessa a Perimetral e chega na outra Chesf ali do Mondubim, tá? Eu tenho vários pontos de Chesf. Eu tenho Chesf em Banabuiú, em Tauá, em Icó, em Russas, certo? Então, eu tenho vários pontos. Ali na Chesf ali do Mondubim, ela pega esses 230, assim como as outras, né? E através de seus transformadores, rebaixa para 69 kV. Os 69 kV, a Chesf entrega para a Enel. Então, a Enel recebe, através da sua subestação, 69 kV. Rebaixou de 230 para 69, a Chesf entregou para a Enel. A Enel recebe os 69 kV e consegue rebaixar para 13,8. 13,8 kV. Nas ruas da nossa grande Fortaleza, os dois valores de tensão que eu consigo encontrar com maior frequência são 69 kV, que é aquele poste maior, tá? Com 3 cabos nessa posição, e eu encontro também o 13,8, tá? Que são 3 cabos nessa posição aqui. Desses 13,8, a Enel, ela passa por um último transformador que rebaixa de 13,8 para 380 volts, sendo entre fases, ou 220 volts, certo? Sendo fase neutra. Tá bom? Aqui na parte da frente do CPEP, nós temos um transformador. Esse transformador é um transformador da escola, mas é quase que a etapa final. Então, a geração, usina hidrelétrica, usina termoelétrica, passa para transmissão, responsabilidade da Chesf, transmissão, subtransmissão, entrega os 69 kV para a Enel rebaixa para 3,8 através de suas subestações, passa pelos seus alimentadores e as suas últimas subestações, que são subestações já de porte menor. Certo? Alguma dúvida aí? Até agora estou tranquilo. Para mim, né? Tá tranquilo. Tudo tranquilo? Todos estão conseguindo me ver direitinho? O Vando? Tá ok. Professor, Tá vendo tudo direito, tá certo. Diga lá. professor, Tá vendo? Tudo ok, pessoal. se a Enel recebe a tensão de 69, por que ainda passa pelas ruas, a gente encontra pelas ruas essa tensão de 69? Nas ruas o que a gente vai encontrar ou é 69 kV ou é 3,8. Aliás, as duas, né? As duas. O que eu vou encontrar com maior frequência é 3,8. O de 69, por que eu vou encontrar na rua também? Porque aquele poste de 69 kV que eu estou vendo está sendo encaminhado para outra subestação da Enel, para conseguir rebaixar para 13,8, entendeu? Então, a Chesf ela sai distribuindo esses 69 kV
para várias subestações da Enel. Então, eu encontro o Enel no Papicu, na Aldeota, Pici, Messejana, Presidente Kennedy. Então, nesses bairros, vocês devem ter encontrado já as subestações da Enel. Essas subestações recebeu esses 69 kV. Então, aquele poste que eu vi passando, então aquele poste 69, está sendo direcionado para uma outra subestação da Enel. Tranquilo? Entendido, ok. Pronto. Se vocês quiserem conversar aí, só enquanto que eu vou aqui fazer aqui logo o link para colocar no grupo de vocês, tá bom? Professor, só uma pequena dúvida. Dúvida não, na verdade é uma pergunta, né? Para ser transferido, tem que passar para essa linha de transmissão para poder repassar na tensão menor para a gente, né? Correto? Exatamente. É um processo, né? Processo de Chesf, Enel e depois de Enel, consumidor final. Pronto, tranquilo. Professor, queria só saber, existe algum tipo de consumidor, por exemplo, um consumidor industrial, que ele pega essa tensão de 69 ou ela tem que ser rebaixada pela Enel? Não, ela pode pegar, vamos citar como exemplo o Cimento Poti, Centro de Eventos, a Cearense, Iguatemi. Então as linhas de transmissão que passam pela rua de 69 também chegam a um consumidor final, industrial. Chega? Não é necessariamente para uma subestação da Enel, né? Não. Tá bom? Ei, 2 minutos aqui, que vai cair o sistema, em que eu falei sobre toda essa etapa, partindo desde da geração, chegando até o seu destino final, que no caso são os consumidores. Beleza? O processo é esse, né? Conforme eu falei, ele parte da geração. Eu vou utilizar um transformador que eu vou ter que elevar essa tensão para um valor bem satisfatório. No nosso caso, nós temos 230 kV e 500 kV. São os dois valores de tensão que eu tenho disponível para mim. Só um instante aqui. Pronto. A Chesf assume essa parte aqui. Esse transformador abaixador de tensão já ainda é responsabilidade da Chesf, porque a Chesf ela fez esse rebaixamento e depois entregou para os demais consumidores, as demais subestações. E no caso, são de responsabilidade da Enel. Pronto, me perguntaram o seguinte: esse 69, ele, por obrigação, ele tem que passar pela Enel. É o seguinte: o Centro de Eventos, Moinho Dias Branco, Fábrica Fortaleza, eles recebem esse 69, certo? De forma direta. De 69, eles fazem o seu rebaixamento com suas subestações, tá? Não necessariamente eu tenho que passar por aquele processo de passar pela concessionária. Vamos ver a classificação dos tipos de subestações que são existentes. Vou mostrar aqui rapidinho algumas fotos de subestações, né, para ficar até mais interessante. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver essa imagem? Dá só um sinalzinho assim? Beleza, né? Eu tô vendo aqui, mas tá muito pequeno, não dá para ver direito, não. Não abriu não a visualização. Tem que ampliar a imagem para a gente poder ver. Tá bom. Ei, pessoal, se você tocar na tela e dar um zoom, puxando assim na tela mesmo, consegue visualizar melhor. Não. Tá tranquilo? Pronto, show. Show de bola. Beleza. Agora sim. Agora tá show. Aí vamos lá. Aqui é um exemplo de uma subestação, tá? Uma subestação de 69 kV. Então, eu tenho subestações para todos os gostos, tá? Eu tenho alguns tipos que eu vou citar daqui a pouco. Eu só estou jogando aqui algumas imagens para a gente dar uma verificada. Aqui é uma outra subestação, tá? O retrato de uma subestação
69 kV, 230, 500, é basicamente a mesma coisa, lógico. Quanto maior o valor da tensão, mais robustos serão os componentes, né? Mas toda subestação terá para-raios, TC, TP, tá? Transformador de potência, disjuntor e assim por diante. Aqui é uma outra subestação. Aqui uma outra subestação. Deixa eu lançar aqui uma pergunta para vocês aqui. Talvez alguém já deve saber, mas você sabe o nome dessa paredezinha que divide esses dois transformadores? Se alguém quiser ativar o áudio, para dizer, nem que seja para dizer assim, sou, não sei não. Sei não, professor. Não sei não. Ó, beleza, Não. aí. É Fala para aí, Paulo. proteger, não? Caso de uma explosão ou queimar. Paulo sabe. Olha aí, quem Olha Eu a acho que é subestação, pra, Paulo. eu acho que é para evitar aquela energia que se transforma de um transformador para o outro, né? Eletromagnética, uma coisa assim. É aquele caso, não é obrigado você a acertar, né? O que vale é a participação, né? Show. Professor, Cada não um vou põe uma responder subestação, sabe? porque na parte de subestação, comparto com a linha de Aí, ó. transmissão, só na parte de baixo, que é 225, 150, 112,5, para menor, né? Pronto, vamos lá. Parece uma parede de contenção, né, professor? Nós chamamos essa parede de parede corta-fogo, tá? Oi? Alguém aí no meio da galera respondeu de certa forma, de maneira correta. É o seguinte, o transformador desses que vocês estão visualizando são transformadores caríssimos, né? Então, gira em torno de milhões. Então, esses transformadores geralmente são não só o transformador. A subestação em si é colocada em seguro, tá? Porque um transformador desse sendo incendiado, o prejuízo é enorme, enorme. Então, o que acontece? Os transformadores utilizados para subestações são transformadores que têm uma quantidade significativa de termômetros, digamos assim, né? O relé dispositivo de alívio de pressão súbita, tá? O sílica. Por que eu preciso dessa quantidade de dispositivo de proteção? Porque qualquer anomalia que acontecer nesse transformador, o transformador já corta sua alimentação, para evitar que ele continue funcionando. Citar aqui como exemplo aqui bem rapidinho. Para quem fez comandos elétricos, sabe que existe um dispositivo de proteção direta ao motor. Eu tenho vários dispositivos de proteção, mas aquele que aponta diretamente ao motor chama-se relé térmico ou relé bimetálico ou relé de sobrecarga. Esse relé ele fica abaixo do contator. Ele tem lâminas de dilatação diferentes, né? Um em curva e outra não. E o papel dele vai ser o quê? Passou daquele valor que foi ajustado no dial de ajuste, ele vai realizar o corte da alimentação no motor, fazendo com que o motor pare de funcionar. É um dispositivo de segurança. O motor, quando ele começa a ficar pesado, a tendência é a corrente aumentar. É o rolamento que já está variado, ou o motor em si trabalhando, ele passou por um processo de sobrecarga. Para evitar que ele continue funcionando sobrecarregado, o que você vai fazer? Você vai verificar na placa do motor a corrente nominal do motor, de acordo com o valor da tensão, vai multiplicar por um dado do motor chamado fator de serviço, o produto, que é o resultado, né, corrente do relé térmico, você vai ajustar lá no dial. Pronto. Passou daquele valor, ele começa a aquecer e desliga o motor. Isso é uma medida de proteção. Um transformador como esse, por ele ser muito robusto, muito caro, então ele precisa que tenha mais e mais dispositivos de proteção. Qualquer avaria que ocorrer no transformador, o transformador ele vai parar de funcionar. Mas, se porventura um desses dispositivos ou alguns dispositivos falharem, né, e acontecer de um transformador desse incendiar, que já aconteceu, casos como esse, o papel dessa parede vai ser tão simplesmente evitar que o fogo se alastre para o outro lado. Tá? É por isso que são separados. Evitando assim que se em algum momento esse transformador ele incendiar ou explodir, então a parede ele vai servir como meio de proteção. Certo?
eu ver outra foto aqui. Ah, aqui sou eu, olha aí, coisa legal. Vixe, você vê minha propaganda, né? Tá bonito. Era o fraco. Bicho! Qual a Foi, substituição foi foi lá essa, na Pedro? subestação, você não teve que eu era mais magrinho. Lá em Russas, uma Alguns subestação da anos atrás, Chesf. né? Eu fiz um trabalho com a Chesf alguns anos atrás, e aqui é uma subestação, algumas das lembranças que eu tenho ainda, né, da Chesf. Professor, Eu era careca, né, aqui no Maranhão. Oi. Terra boa, viu? Maranhão, terra boa. é o Paulo da Turma Horas. Nessa subestação de russos aí, fizeram agora mais tipo, fosse mais uma distribuição, entendeu? Só que eles colocou, a linha que eles fizeram agora tá muito baixo lá, sabe? É equivalente a que já existe lá no local. Lá em Russos. Pronto, lá em Rússia, faz tempo que eu não ando lá. Pois é, eu passei semana passada por lá, já existia uma, né? Uma saída, aí Sim. fizeram uma, mas muito mais baixa agora, entendeu? Eu até fiquei beijo com a altura que está sendo colocada lá. Tá funcionando já, entendeu? Para quem já foi ali no centro de eventos, né? Para quem já foi ali no centro de eventos, verifica que a subestação de 69 ele fica lá por detrás do centro de eventos. E verifique também que não existe um muro. Pelo menos na época que eu trabalhei ali na construção, na época não era um muro, era uma grade verde. É verdade, também nesse tempo era isso aí mesmo, viu? A grade. Que ficava aos arredores dos componentes da subestação. Eu não sei se mudou, né? Aí eu ficava verificando que era baixo, né? Porque geralmente a subestação ele tem uma altura considerável, né, do muro. Não sei por quê. Aqui é uma outra subestação, tá? Aqui é uma outra subestação. Eu vou falar sobre os tipos. Aqui um outro tipo de subestação, que são subestações cobertas, né? Logicamente executando a mesma função. A mesma função, só que tipos diferentes, tensões diferentes. Beleza? Aí vamos lá. Continuando. Classificação das subestações. A classificação das subestações, elas podem ser feitas pela função no sistema elétrico, nós vamos ver isso, pelo nível de tensão aplicado a essa subestação, pelo tipo de instalação aplicado para as subestações e as formas de operação, tá? Eu vou fazer aqui, citar aqui alguns exemplos com relação à forma de operação, tá? Lá na frente, na parte final já. As subestações podem ser classificadas quanto à sua função e à sua instalação. Então, eu posso definir as subestações com relação à função do sistema elétrico e também, só um instante aqui, e com o modo de instalação dos equipamentos em relação ao meio ambiente. Primeiro tipo, só um instante. O primeiro tipo é a subestação transformadora. Essa subestação, ela vai converter, ou ela vai transformar, ela vai elevar um valor de tensão, ou ela vai rebaixar o valor de tensão, ou ela vai deixar no mesmo valor de tensão, tá bom? Ela vai converter essa tensão de suprimento para o nível de tensão ou maior, que aí nós chamamos de subestações elevadoras, no qual eu vou levar a tensão. Subestações abaixadoras, no qual eu vou rebaixar o valor dessa tensão, tá? E nós vamos falar sobre um outro tipo, que é aquele que utiliza corrente contínua também. Nós sabemos que nós temos praticamente 100% da tensão transmitida por corrente alternada, mas nós temos algum trecho que trabalha também com corrente contínua. Nós vamos ver quais são, tá? A subestação elevadora são aquelas que geralmente nós encontramos próximo às usinas, tá? As usinas de geração. Elas são destinadas à elevação de tensão de geração para transmissão. Então, exemplo, uma observaçãozinha. Subestação, ela também pode ser utilizada com essas duas letrazinhas aqui, ó, no SE, tá bom? Então, nós, geralmente, quando falamos de subestações, o SE também ela é dito como uma subestação,
tá? Ela é abreviada com essas duas letras. E outra coisa, existem algumas subestações ou meios de geração que trabalham com siglas, tá? Por exemplo, eu estou vendo aqui um LZG, né? Luiz Gonzaga, tá? Luiz Gonzaga, que é uma usina hidrelétrica. Aí eu tenho um Chesf que eleva de 16 kV para 500. Exemplo 3, subestação de Xingó, de Chesf 18 para 500 e assim por diante, tá bom? Subestação da eólica de Beberibe, de 13,8 para 69. Então, geralmente essas subestações elas se encontram dentro do meio de geração, seja ele uma hidrelétrica, uma termoelétrica, uma eólica, uma usina solar. Por exemplo, nós temos uma usina solar em escala comercial lá em Tauá, já quase extremo com Piauí. Tá bom? As subestações elevadoras permitem o aumento da tensão gerada, visando diminuir a corrente, conforme eu falei para vocês, né? Eu vou elevar o valor dessa tensão, por consequência, a corrente será reduzida, consequentemente, a espessura dos condutores também serão reduzidas, sem falar nas perdas, né? E quando eu tenho uma corrente alta, eu vou ter uma quantidade de perdas. Eu tenho, digamos, 100 megawatts sendo enviado para Fortaleza, não chega a 100 megawatts, porque no meio do caminho vão ser perdidos, né? Valores de potência com relação ao aquecimento e assim por diante. Essa atividade é comumente utilizada para facilitar o transporte da energia, diminuindo as perdas e melhoria no processo de isolamento dos condutores. Detalhe, os condutores utilizados na linha de transmissão são condutores nus. O que eu digo condutor nu? Condutor nu é aquele condutor que não tem um revestimento de isolante, né? Enquanto que em instalações elétricas de baixa tensão eu posso utilizar o PVC, né, o isolamento de PVC, que é o cloreto de polivinila. Eu posso utilizar o EPR, eu posso utilizar o XLPE. Condutores utilizados para linhas de transmissão, de subtransmissão e distribuição não têm revestimento. Então, são condutores nus. Aqui são alguns exemplos, né, de subestações elevadoras, tá? Usina hidroelétrica de Paulo Afonso IV. Essa usina hidrelétrica, ela é situada na Bahia, essa usina hidrelétrica, tá bom? Ela passa de 18 kV para 500 kV. Aqui é a subestação do Parque Eólico Beberibe, que ele converte de 400 para 13,8, tá? Passando para a subestação abaixadora. Subestação abaixadora são geralmente encontradas nas periferias da cidade, tá bom? Ela já passou da Chesf. A Chesf ela já começou a entregar um valor de tensão menor, né? Então a Chesf ela é denominada subestação abaixadora, tá? Porque eu encontro na periferia das cidades. As subestações da Enel eu também encontro na periferia da cidade. Ela rebaixa a tensão. Então elas são ditas como subestações abaixadoras. Elas diminuem os níveis de tensão, evitando inconveniente para a população, como interferência, campos magnéticos, intensos, etc. Como exemplo, nós damos subestação de Fortaleza 1, né, Chesf, no qual eu rebaixo de 230 kV para 69 kV. Eu tenho uma outra subestação da Chesf que rebaixa de 500 kV para 230. E eu tenho a outra subestação da Chesf que rebaixa de 230 kV para 69 kV. Tá bom? Exemplo, vocês estão vendo aí, uma subestação de Beberibe, que ela já pertence à Enel, tá? E esse transformador que vocês estão vendo aqui ao lado aqui, esse transformador ele rebaixa de 69 kV para 500 kV. Bom? Subestação de distribuição. São localizados no centro das cargas, rebaixa tensão para tensão de alimentação primária, para suprimento dos alimentadores e transformadores de rua, que são aqueles transformadores que vocês já estão habituados a ver, né? Por exemplo, aqui perto, eu tenho esse transformador aqui de frente do CEPEP, eu tenho aquele outro transformador que fica na Meton de Alencar, ali perto do outro CEPEP do Bandeira, de frente ao posto de gasolina. Na 24 de maio eu tenho outro transformador. São transformadores de distribuição, já é a etapa final.
aquele transformador ele alimenta uma quantidade X de moradores, né? Observaçãozinha. Faltou energia na minha casa, aí eu abro o portão e vou verificar na rua se é o que geralmente muitas pessoas fazem, né? Você sai de sua casa e vai verificar se faltou energia só na sua casa, né? Se não foi um corte ou coisa parecida. Eu verifico que uma quantidade de moradores da minha rua ficou sem fornecimento, mas lá do outro lado da rua eu tenho fornecimento. Eu disse, mas como é que pode? Essa quantidade de moradores aqui está sem fornecimento, inclusive eu, e o outro lado está com fornecimento normal. É justamente porque vem de outro transformador, né, professor? Exatamente, é porque teve algum problema oriundo daquele meu transformador que alimenta a quantidade X de moradores. Aí o que acontece? O técnico geralmente ele vai e percorre aquelas imediações e vai verificar se não tem alguma chave fusível com problema, se teve algum problema com o transformador e assim por diante. Alguém quer alguma observação? Foi só o elo fusível que queimou, professor. Vai lá e troca. Professor, Opa! é uma subestação de transmissão, certo? Existe tipo assim, um espaço mínimo que você pode chegar até ela, porque eu sei que na subestação aérea, assim, tipo de um colégio como aí do CPEP, essas que a gente faz por fora, eu sei que o limite do transformador para o solo é 4,5 metros, certo? E diâmetro ao redor, assim, tipo se tiver um prédio, alguma coisa, é 1,5 metro, 2 metros e pouco, 2,5 metros mais ou menos a distância. Isso, raio, isso. Assim, eu não recordo exatamente o comprimento. O que eu posso adiantar? É que quanto maior for o nível da tensão, mais afastado você deve estar de uma linha. Existe uma regra que era para ser cumprida no país, por exemplo, para uma linha de transmissão no qual está sendo transportado um valor de tensão X, existe um raio de tantos metros que não pode ser construído nada próximo, que nem casa, nem comércio, e você não pode ficar muito tempo próximo. Qual é o problema de eu ficar muito próximo à medida dos anos, né? Muito próximo perto de uma linha de transmissão? Tem gente que acha que é porque um cabo daquele pode cair e afetar eu morrer de um choque. A bem a verdade é que quando você passa muito tempo próximo de uma linha de transmissão, como eu estou exposto a um campo magnético intenso, né? Campo eletromagnético, eu posso, com o passar dos anos, adquirir algumas enfermidades, né? A queda de E cabelo. passar a ser um condutor, né? Não necessariamente, a questão realmente é a enfermidade, a doença. A leucemia, queda de cabelo, a impotência, câncer e assim por diante. Então, são enfermidades. Qual seria o correto, na verdade? O correto seria que todas as linhas de transmissão elas fossem distribuídas a um ponto só, né? Só que, lógico, nós estamos aqui no Brasil, e no Brasil nós temos linha de transmissão, nós temos torre de telefonia, nós temos torre de televisão. Então, é um pouco complicado. Mas Na verdade, ela é prejudicial à saúde humana, né? nós estamos falando da questão de saúde mesmo, né? Só um instante, tem uma pessoa aqui que está querendo adentrar. Pronto. A questão realmente é saúde, não é porque um cabo daquele vai cair ou que eu vou morrer de um choque. Lógico. Se você verificar, uma torre de linha de transmissão de 230 kV é uma torre cujos seus cabos ele tem uma altura bem considerável, né? Um poste de 69, que já é uma tensão, que ainda é uma tensão alta, você encontra geralmente nas ruas, né? Nas ruas da Grande Fortaleza. Tá? Ei, professor. Opa, diga lá. Esses postes aí geralmente é 17, 20 metros, né? Esses de 69, né? Desculpa, repete de novo a pergunta. Ainda assim, esses postes de 69 que a gente encontra aqui de Fortaleza, geralmente é de 17 metros, 20 metros, né? Por A aí. altura deles. E por aí. E sem falar que a Enel está trocando esses postes. Tá? Eles estão reestruturando o trecho todo. Tá bom? Mas né? mais ou menos essa altura.
Tá bom? É ruim que só de levantar ele, viu? É mais bucho, mas dá certo. Não entendi. É mais ruim de implantar ele, mas dá certo, viu, senhor? Dá um pouco de medo para levantar aquele bicho. É, né? É. É isso aí. São ossos do ofício. É osso do ofício, mas é ruim que a gente pensa logo o bicho daquele errando, ele desabando em cima das casas, só deixa um estrago grande, viu? Deixa mesmo. Tá tranquilo? Alguma dúvida até agora? Não, só o filé, para continuar. Tranquilo. Tá Vamos show, lá. professor, viu? Como exemplo, nós estamos vendo aqui, olha, subestação de 69 para 13,8, a subestação de Jabuti. Tá? São subestações oriundas também da Eno, tá? São chamadas de subestação de distribuição. Certo? Vou falar de subestação seccionadora. Subestação seccionadora, pessoal, é um outro modelo de subestação, no qual ele permite que você faça manobra com o mesmo valor de tensão. Tá? Ela interliga circuito de suprimentos com o mesmo nível de tensão, possibilitando a multiplicação ou seccionamento de circuitos. Então, como exemplos, a gente pode citar, por exemplo, uma subestação da Chesp, lá de Russas, só um exemplo, né? Que ele vai utilizar, transportando o valor de tensão de 500 kV para 500 kV. Subestação Luiz Gonzaga da Chesp, de 500 kV para 500 kV. Então, ele não aumenta nenhum valor de tensão, não rebaixa nenhum valor de tensão. Ele transfere o mesmo valor de tensão de um ponto a outro. Tá? Nós chamamos de subestação seccionadora. Aqui é um exemplo, né? Subestação seccionadora de 500 para 500 kV. Aqui vou fazer essa correçãozinha aqui, que vocês estão vendo aqui tem LV. Foi só um errozinho de digitação. Tá? Subestação conversora, conforme eu tinha dito no início, né? Eu tenho praticamente 100% do transporte, da transmissão feito mediante corrente alternada. Só que em casos específicos eu tenho um trabalho envolvendo corrente contínua. Então, subestação conversora associada a sistemas de transmissão em corrente contínua, tá? Podem ser retificadoras ou inversoras. Um exemplo, nós temos aí a subestação de Itaipu. Lá em Biúna, São Paulo, nós temos também uma subestação inversora de 600 kV. Então, são pontos específicos, em trechos específicos, eu vou precisar de corrente contínua. Tá? Eletricidade básica, eu costumo falar, quando eu falo da diferença do sistema alternado para contínuo, né? George Westinghouse, ele defendeu bastante com Nikola Tesla a transmissão com o sistema alternado, enquanto que Thomas Edison ele defendia o contínuo, né? Trabalhar com transmissão de tensão contínua é um pouquinho mais complicado, tá bom? Ele é um pouquinho mais complicado do que transmitir por sistema alternado, tá bom? Aqui é um exemplo, né? Transmissão CC, transmissão CA. Eu vou grosseiramente falando, eu vou precisar de um conjunto de diodos. Vocês viram eletrônica, né? Eletrônica linear, e eletrônica linear nós vimos um conceitozinho básico, como eu consigo fazer a transformação do sistema alternado para contínuo, utilizando um conjunto de diodos, né? Vocês viram ponte retificadora de meia onda, né? Utilizando um diodo, tapo central utilizando 2 e em ponte, que é o chamado onda completa, utilizando 4. Ali, parte daquele conceito inicial de mudança, né? De sistema alternado para sistema contínuo. Só um instante. Pronto. Subestação de utilização são destinadas a suprimento de energia elétrica, edificações, seja residenciais, comerciais, industriais, rurais, e outros segmentos como praça, loteamento e assim por diante. Então, esses tipos de subestações voltadas para indústrias, né? A indústria ela constrói uma subestação, né? Só fazendo um parênteses bem rapidinho. Na antiga NT001, que hoje é a especificação técnica 124, nós falamos sobre tipos de fornecimento,
nós vimos que, por exemplo, até 10 kW de potência eu tenho fornecimento monofásico, até 20 kW bifásico, até 75 kW nós temos fornecimento bifásico. Quando passa de 75, eu vou fazer um levantamento de um transformador único, né? Então, a depender do tipo de utilização, eu vou ter um formato de subestação, digamos assim, tá? Já passando para um ponto de definição voltado para o grupo A, certo? Esse tipo de subestação ele atende os consumidores do grupo A. Lembrando, para o formato do setor elétrico, nós temos o grupo A, né, que é o grupo que eu vou explicar agora, definido pelos níveis de tensão, e o grupo B. As residências trabalham no nível de grupo B, tá? O grupo B é dividido em 4 subgrupos. Nós temos o subgrupo A1, ou subgrupo B1, B2, B3 e B4. Como o nosso grupo é o B, voltado para baixo, então o nosso subgrupo é o B1, que é o residencial, tá? Já o grupo A, que o grupo A ele é definido através do consumo e da demanda, que é diferente do nosso, né? Nossa residência se cobra pelo consumo. Grupo A se cobra tanto pelo consumo, como se cobra pela demanda também, tá? Vamos lá. Os níveis de tensões aplicados para o grupo A, nós temos, segundo o módulo 1 do PRODIST, grupo A são unidades consumidoras com fornecimento de tensão maior ou igual a 2.300 volts, 2,3 kV, tá bom? Possui uma estruturação tarifária binômia. A gente fala de binômio, vocês estão vendo aí quilowatt-hora, tá? E quilowatt. Quilowatt-horas é baseado pelo consumo e o quilowatt pela demanda. Então, o sistema de estruturação tarifária do grupo A é diferente do grupo B. O grupo B só se cobra pelo consumo, dado em quilowatt-hora. Ele é dividido, no caso aqui, pelo A1, que é a tensão de fornecimento maior ou igual a 230 kV, tá? Então, o subgrupo A1 do grupo A, com tensão de fornecimento maior ou igual a 230 kV. Eu trabalhei numa subestação de 230 kV, que foi uma subestação dentro de uma usina termoelétrica lá em Miranda do Norte, no interior do Maranhão. Nós temos uma quantidade gigantesca aí de subestações de 230, tá? O A2, tensão menor ou igual a 138 kV, tá? E maior ou igual a 88 kV. A3, tensão de fornecimento igual a 69 kV. Aqui são exemplos, né, desse subgrupo A3, voltados para o grupo A, Petrobras, Moinho Fortaleza, M. Dias Branco e assim por diante. E Gutenberg. Diga lá. Gutenberg. É o Rodrigo aqui da... Então, vamos nós. Tensão de fornecimento entre 2,3 kV e 25 kV, ou seja, subestações que recebem 13,8 como alimentação. O nosso aqui, a escola, ela recebe o subgrupo A4, porque a tensão de fornecimento é de 13,8 kV. Vocês verificam aquele transformador que fica naquela parte externa, e é o transformador da escola, né? Mas a tensão de fornecimento é de 13,8. Então, está entre esses dois valores de tensão aí que vocês estão vendo, de 2,3 kV e 25 kV. Então, eu posso dizer que é o subgrupo A4 do grupo A, tá? A S, tensão inferior a 2,3 a partir de um sistema subterrâneo. Na Grande Fortaleza, nós temos pouquíssimos trechos que trabalham com linhas subterrâneas, tá? Ali na Monsenhor Tabosa, ali tem um trechozinho ali que é subterrâneo, mas podemos dizer que a maioria do nosso sistema de distribuição ela é dado via linha aérea, tá bom? Professor, diga lá. Que aqui no nosso país há uma preferência por linha aérea. Nos países na Europa, por exemplo, a distribuição ela geralmente é feita subterrânea, porque é mais caro? Cara, é o seguinte, se você dizer assim, eu só acha melhor de transmissão aérea ou subterrânea? Bom, eu prefiro subterrânea, desde que o sistema tenha estrutura para comportar isso, entendeu? Mas, por exemplo, para as novas distribuições que forem feitas no futuro, já não poderia fazer subterrâneo, não? Poderia, mas a questão é a concessionária ter know-how para trabalhar com isso, entendeu? Então, cor da ANEEL,
porque assim, olha, a responsabilidade é a Enel, né? A Enel, né? Não, eu digo assim, se ela precisa que a ANEEL ela dê uma permissão para fazer isso, ou não, fica por conta da Enel mesmo. Não é uma coisa tão fácil, né? Não é uma coisa tão simples de dizer assim, não vamos fazer subterrâneo, vamos fazer aéreo, vamos. Não é, vem de órgãos, digamos, mais pesados, né? Sei, Existem sei. países que trabalham com esse sistema de subterrâneo. Se eu for em Rio de Janeiro, existem algumas partes lá que, vez ou outra, fica explodindo bueiro, mas não é outra não, é porque é complicado trabalhar com linha subterrânea, entendeu? Tem que ter realmente suporte e estrutura para trabalhar com linha subterrânea, porque eu vou ter todo o sistema elétrico por debaixo da terra, no chão, né, digamos assim, no piso onde a gente trabalha. Então é complicado. Seria melhor, ou não tenho nem dúvida disso, trabalhar com linha subterrânea. Primeiro você vai deixar o aspecto da cidade diferente, né? Não Certeza. vou ter aquele amaranhado de cabo, estrutura de poste, transformador e assim por diante. Entendeu? Vamos lá. Aqui é um exemplo de uma subestação de utilização aérea, né? É o que geralmente a gente... Ali vizinho o CPF do Bandeira, vocês verificam que tem um poste com transformador suspenso e aqui é o que nós chamamos de conjunto de medição. Lá na frente eu devo falar sobre isso, tá? Chave fusível, tá? Eu vou fazer algumas explicações prévias para a raio, que fica aqui antecedendo aqui o transformador e assim por diante. A subestação móvel ela é montada na carroceria de um veículo, é um tipo de subestação de emergência, tá? Eu vou precisar utilizar uma subestação aqui de maneira temporária, porque um transformador meu teve um problema, né, foi incendiado, foi danificado. Então, para que o processo não pare, então, o que acontece? Só um instante aqui. O que acontece? Eu vou instalar a subestação móvel, tá? Um exemplo típico aqui, uma caminhonete, um caminhão, uma carreta. E essa carreta ela vai transportar essa subestação de um ponto a outro. Não é uma coisa assim típica e comum de a gente encontrar, mas em situações, né, atípicas, eu posso solicitar mediante uma empresa, uma subestação móvel que vai ficar só a utilizar de maneira temporária, tá? Aqui vocês estão vendo aqui o SE móvel, que é subestação móvel de 15 MVA. Isso aqui depois eu devo falar, que é o fechamento da parte do transformador. D de delta, Y no caso aqui de estrela, neutro, né? OF óleo forçado, AF ar forçado. Eu posso explicar sobre isso aí lá mais na frente, tá bom? Classificação do nível de tensão. Como é que eu vou dizer se é alta tensão, se é extra alta tensão, se é ultra alta tensão? Vai depender do valor de tensão. Eu digo que é de média tensão quando ele vai de 1 a 36,2 kV, tá? A tensão de 3,8 fornecida pela Enel é de média tensão. Existe uma norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trabalha em cima do nível de média tensão, que é a NBR 14039. Alta tensão, subestação de alta tensão, quando as tensões ela vai de 36,2 kV a 230 kV. Nós temos a subestação de extra alta tensão, que vai de 230 a 765, e de ultra alta tensão. Já são subestações um pouco mais difíceis de serem encontradas, tá? Que são tensões que ultrapassam os 765 kV. Subestações, digamos, específicas. Mas tem no Brasil? Cara, a ultra alta tensão eu não me lembro. Eu sei que tem extra alta tensão. Ultra alta tensão não me lembro se tem no país não. Vou até pesquisar e eu vou lhe dar a resposta, viu? Ok. Eu coloco no grupo. Vamos lá, o tipo de instalação, nós temos subestação externa, que são subestações instaladas ao ar livre, né? Esse tipo de subestação ele requer um cuidado diferenciado, porque ele está sujeito a intempéries, né? Ele recebe chuva, recebe poluição, vento, e periodicamente existe empresa contratada para fazer a limpeza dos isolantes, né? Das partes das conexões, locais onde eu tenho um nível de salinidade muito grande, que são regiões litorâneas.
A frequência de limpeza tem que ser maior, né? Então, nós chamamos esse tipo de subestação externa. Nós temos a subestação abrigada, que são subestações instaladas ao abrigo do tempo. Também não quer dizer que não vai receber poeira, né? Só não vai receber chuva, mas poeira vai receber e também vai ter que ser realizada a limpeza ao longo do período, ao longo do processo, tá bom? Existem alguns shoppings de Fortaleza que trabalham com subestações abrigadas, tá bom? São subestações onde eu não vou ter os equipamentos ao ar livre. Como forma de operação, nós temos um operador, que são subestações em que a empresa vai treinar o técnico ele vai fazer a operação, a abertura ou fechamento de um disjuntor, de uma chave seccionadora, até a subestação. Hoje em dia, o que está acontecendo? As subestações que estão sendo construídas, elas estão sendo construídas de forma digital e de formas operações remotas. Por exemplo, eu trabalhei na Chesf do Aquiraz. De Aquiraz foi a última Chesf que eu prestei serviço. A Chesf de Aquiraz, que ela não tem tantos anos assim, ela é digital e a operação ela pode ser feita de maneira remota. O que eu quero dizer? O camarada no computador da Chesf lá do Molubim, ele pode fazer a operação de abertura ou fechamento do disjuntor de maneira remota. Então, não precisa que o operador vá até a subestação para realizar essa operação. A tendência é que isso seja frequente com o passar dos anos. De um operador, o último caso do operador adentrar uma subestação para fazer alguma manobra. Nós temos a semiautomática e, por fim, automatizadas, né? Que é quando o camarada, por intermédio do computador, ele realiza toda a operação. Repito, a tendência futuramente é da operação ser feita toda de maneira remota, tá bom? Tranquilidade?